A pessoa que tem um diploma de teologia está imunizada contra erros teológicos? E nós podemos confiar plenamente no parecer de um pastor ou de um ancião por terem eles muitos anos na igreja? E será que todos os membros da igreja devem ter um profundo conhecimento da Bíblia ou Deus delegou isso somente para alguns poucos? Bom, eu te convido a ficar até ao final desse vídeo para que o Espírito Santo te revele qual é a sua responsabilidade para com as verdades presentes para os nossos dias. Irmãos, não requer muita sabedoria e nem habilidade fazer perguntas difíceis de outra pessoa responder. Bom, até mesmo uma criança pode fazer perguntas sobre as quais o homem mais sábio fique um tanto que embaraçado. Por isso, não devemos nos empenhar em disputas dessa espécie. Existem em nossos dias muitos questionadores da verdade, assim como nos dias de Cristo, e eles formulam perguntas aparentemente inteligentes com o desejo de se promover e também de receber o louvor dos homens, sem levar em conta que tais perguntas muitas vezes desviam o povo da simplicidade da verdadeira piedade cristã. Amigos, não há orgulho tão perigoso como o orgulho espiritual. E esse levará tanto o arrogante questionador como o pobre fã de suas bem elaboradas palavras à perdição. Vejam, embora os líderes foram estabelecidos por Deus e tenham eles grande importância dentro da igreja, a verdade é que todos devem examinar as Escrituras por si mesmos. Nós não devemos achar que a verdade é interpretada somente pelos mais velhos ou pelos pastores. Os judeus pereceram como uma nação porque foram afastados da verdade bíblica pelos seus governantes, sacerdotes e anciãos. Tivessem eles dado ouvidos às lições de Jesus e examinado as Sagradas Escrituras por si mesmos, e não teriam perecido. Os membros da nossa igreja devem sempre observar para ver em que espírito os ministros estão estudando as Escrituras Sagradas. Devemos prestar atenção para saber se eles têm um espírito humilde e manso, o qual compreende que não são os donos da verdade, mas que também devem aceitar a evidência e receber a luz dos mensageiros que Deus envia, mesmo que tais mensageiros não tenham um diploma de teologia, mas que possuem as credenciais do Espírito Santo. Amigos, eu insisto, devemos estudar a verdade por nós mesmos. Não se deve esperar que outras pessoas pensem por nós. Não importa quem seja ou em que posição ela esteja colocada, pois independentemente de posição ou de nome, não devemos esperar que qualquer ser humano seja critério para nós. Devemos sim nos aconselhar e também estarmos sujeitos um ao outro, mas ao mesmo tempo devemos exercer a habilidade que Deus nos deu para aprender o que é a verdade. Cada um de nós, irmãos, deve buscar a Deus para então obter a iluminação divina. Devemos desenvolver individualmente um caráter que suporte a prova no dia de Deus. E não devemos ficar apegados às nossas próprias ideias e pensar que ninguém deve interferir em nossas opiniões. E ao ser chamada a nossa atenção para algum ponto de doutrina que nós não compreendemos bem, devemos ir a Deus de joelhos para podermos compreender o que é verdade e não sermos então encontrados como os judeus que lutavam contra o próprio Deus. É também importante estarmos atentos para não aceitar qualquer coisa. Contudo, não devemos colocar em perigo nossa eternidade rejeitando a mensagem de luz só porque a grande maioria da igreja tenha um outro ponto de vista. Veja, quando Natanael foi até Jesus, o Salvador disse para ele: "Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo." E Natanael respondeu: "Onde me conheces tu?" Jesus então lhe disse: "Te vi eu estando tu debaixo da figueira." João 1, versículos 47 e 48. Da mesma forma, irmãos, Jesus também nos verá nos lugares secretos de oração, se a Ele formos em busca de luz, para podermos então saber o que é a verdade.
Veja, se um irmão está ensinando o erro, então os que estão em posição de responsabilidade devem, com amor, corrigi-lo. Mas, e se ele está ensinando a verdade, então também é dever dos líderes tomarem posição ao lado dessa pessoa. Na verdade, todos nós devemos saber o que está sendo ensinado entre nós, pois, se isto for a verdade, devemos conhecê-la por completo, e se for erro, devemos combatê-lo. Tanto o professor da escola sabatina como cada aluno da escola sabatina devem saber o que é a verdade e o que é o erro. Todos nós, irmãos, estamos na obrigação para com Deus de compreender o que o Senhor nos envia. E Ele deu direções pelas quais possamos provar cada doutrina que nos é apresentada. Está escrito: à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías 8, versículo 20. Mas se a doutrina satisfazer a prova bíblica, não devemos estar tão cheios de preconceitos que não consigamos reconhecer um ponto simplesmente porque ele não está de acordo com as nossas ideias pré-concebidas da verdade. Também devemos ter em mente que é impossível que algum cérebro compreenda toda a riqueza e grandeza de uma única promessa divina. Mas funciona assim. Um aprende a glória de um ponto de vista, outro a beleza e a graça de outro ponto de vista. E, dividindo experiências, a alma do cristão se enche da luz celestial. Amigos, se víssemos toda a glória da verdade de Deus, nosso espírito desfaleceria. Mas podemos suportar abundantes promessas divinas, revelações extremamente maiores do que até agora temos desfrutado. É uma tristeza pensar em como perdemos de vista a plenitude da bênção do conhecimento, a qual Deus reservou para nós, irmãos. Nós nos contentamos com lampejos momentâneos do fulgor espiritual, quando poderíamos andar dia a dia na luz da sua constante presença. Por isso eu apelo a todos, orem como nunca antes, para que os raios do sol da justiça brilhem sobre a palavra de Deus, a fim de compreendermos a verdadeira significação da verdade. Irmãos, Jesus rogou para que seus discípulos fossem santificados pela verdade. Então, com fervor, devemos orar para que aquele que penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, aquele cujo trabalho é trazer todas as coisas à lembrança do povo de Deus e também guiá-lo em toda a verdade, possa estar conosco na investigação de sua santa palavra. Resumindo, Deus deseja que confiemos nele e não em homens. Ele quer que tenhamos um novo coração e Ele deseja nos dar revelações de luz diretamente do seu majestoso trono. Oremos. Pai eterno, graças te damos pela verdade qual está em tua palavra e te agradecemos por nos enviar o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Senhor, não nos deixe desviar para a direita ou para a esquerda, mas nos guie no reto caminho e nos ajude a auxiliarmos aqueles que têm dificuldade para compreender a verdade. Contudo, que estes também se tornem sábios nas verdades bíblicas. E tudo isso é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amigos, um grande abraço para todos vocês e até a próxima.